Quando Belcranel chegou a Orario, ninguém o enxergava como um futuro herói. Na verdade, ele parecia exatamente o contrário. Fraco, inexperiente, ingênuo. Apenas um aventureiro comum tentando sobreviver dentro da dungeon. E se alguém dissesse naquela época que Bel poderia um dia superar os maiores heróis da história? Provavelmente seria motivo de risada. Mas existe um detalhe que muda completamente essa discussão. Porque Bel não está seguindo o mesmo caminho que os outros aventureiros. Na verdade, sua evolução desafia praticamente todas as regras daquele mundo. E isso levanta uma pergunta cada vez mais importante. Belcranel pode realmente se tornar o maior herói da história? Ou existe uma distância impossível de superar? Quando pensamos nos grandes heróis de Damacy, alguns nomes imediatamente vêm à mente. Albert Waldstein, os lendários aventureiros do passado. As figuras que deixaram marcas permanentes na história. Pessoas cujos feitos continuaram sendo lembrados por gerações. E durante muito tempo parecia impossível imaginar Bel ao lado desses nomes. Porque heróis não são definidos apenas por força. São definidos por impacto, por legado, por aquilo que deixam para trás. E é exatamente aqui que a história de Bel começa a ficar interessante. Porque desde o início, ele nunca foi movido apenas pelo desejo de ficar mais forte. Bel queria ser um herói. Parece simples. Mas essa diferença muda tudo. Porque muitos personagens buscam poder. Bel busca um ideal. E talvez seja exatamente isso que o separa da maioria dos aventureiros. Desde os primeiros volumes, vemos Bel correndo riscos que normalmente não fazem sentido. Enfrentando inimigos muito acima de seu nível. Protegendo pessoas que mal conhece. Colocando a própria vida em perigo inúmeras vezes. E quase sempre existe o mesmo motivo por trás dessas decisões. Ele acredita que é a coisa certa a fazer. Isso pode parecer ingenuidade. Mas ao longo da história, essa característica se transforma em sua maior força. Porque Bel continua avançando mesmo quando o medo deveria pará-lo. E continua acreditando nos outros mesmo quando seria mais fácil desistir. Mas existe outro detalhe que torna sua jornada tão especial. Sua velocidade de crescimento. Porque em um mundo onde aventureiros passam anos tentando subir alguns níveis, Bel desafia completamente essa lógica. Sua evolução é tão absurda que chega a assustar até mesmo os personagens mais experientes. E isso não acontece por acaso. A habilidade Liaris Freeze transforma sua determinação em crescimento. Quanto maior sua motivação, quanto mais forte seu desejo, mais rápido ele evolui. E isso cria uma situação única. Porque Bel não está apenas crescendo. Ele está crescendo em uma velocidade que a própria história tem dificuldade para acompanhar. Mas será que isso é suficiente para transformá-lo no maior herói de todos os tempos? Talvez não. Porque existe algo ainda mais importante do que poder. Os desafios que ainda estão à sua frente. A dungeon continua guardando mistérios que ninguém conseguiu desvendar completamente. Existem ameaças que podem colocar o mundo inteiro em risco. Existem inimigos que superam qualquer coisa que Bel enfrentou até agora. E é justamente por isso que seu destino ainda não está decidido. Porque os maiores heróis da história não são lembrados apenas por aquilo que poderiam fazer. São lembrados por aquilo que realmente fizeram. E Bel ainda está escrevendo sua própria lenda. Mas talvez a parte mais interessante seja outra. A forma como as pessoas começam a enxergá-lo. No início, Bel era apenas um aventureiro desconhecido. Hoje, sua presença já inspira aliados. Motiva aventureiros. E chama a atenção até das figuras mais importantes de Orario. Pouco a pouco, ele está deixando de ser apenas Belcranel. E está se tornando um símbolo. E isso é algo que todo grande herói precisa ser. Porque heróis não mudam apenas batalhas. Eles mudam pessoas. Mudam destinos. Mudam o futuro. E Bel já começou a fazer exatamente isso. Mas existe uma comparação que continua aparecendo entre os fãs. Albert Waldstein. O homem que muitos consideram o maior herói da história. Aquele que enfrentou o dragão negro de um olho. Aquele cujo nome atravessou eras. E inevitavelmente surge a pergunta. Bel pode alcançar esse nível? A resposta talvez seja mais surpreendente do que parece. Porque Bel possui algo que poucos protagonistas possuem. Ele ainda não chegou ao seu limite. Toda vez que parece próximo do auge, ele encontra uma nova razão para continuar crescendo. Uma nova batalha. Um novo desafio. Um novo objetivo. E enquanto isso continuar acontecendo, seu potencial permanece praticamente impossível de medir. Por isso, talvez a pergunta não seja se Bel pode se tornar o maior herói da história. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que ainda falta para que isso aconteça? Porque a cada novo arco, a cada nova conquista, a cada nova vitória, Bel se aproxima um pouco mais de um lugar que antes parecia inalcançável. E talvez seja exatamente isso que torna sua jornada tão fascinante.
Não estamos assistindo a história do maior herói. Estamos assistindo o momento em que ele está sendo criado. E se Bel realmente conseguir superar todos os desafios que ainda o aguardam, seu nome poderá ser lembrado por muito mais tempo do que qualquer aventureiro antes dele. E você? Acha que Bel Cranel pode se tornar o maior herói da história de Damacy? Ou acredita que ainda existe uma distância muito grande entre ele e as lendas do passado? Deixe sua opinião nos comentários.